uma grande alegria nós termos um amigo meu e uma pessoa que às vezes quando eu tenho algum questionamento, é um professor de homilética, né? Um professor de pregação, na verdade, no maior seminário batista do mundo, que tem uns 5.000 alunos, mas ele também é grande conhecedor do grego. Eu gosto de ouvir as palestras dele, aí eu pego, e claro que eu não vou pregar a mesma mensagem aqui, que vocês vão saber que eu colei, mas eu vou para outro lugar e prego, e falo do grego, do hebraico, tudinho, o pessoal, que pastor erudito, né? E eu não falo que eu aprendi isso contigo não, né? Tudo vem de Deus, e o que vem de Deus é nosso, né? Então, de qualquer forma, sempre é um grande privilégio. E para aqueles que não conhecem o pastor Herschel, a Tânia estava tão animada para vir. Eu trabalhei tanto lá em casa para preparar a casa, né? Porque a nossa casa estava uma bagunça, né? Que eu estou em outro projeto esses dias. Aí, no dia antes, olharam o visto dela e o visto dela tinha vencido. Eu estou orando para acabar com esse negócio de visto para vir para o Brasil, né? Tinha que acabar com aquilo ali. Aquilo atrapalha tanto o pessoal que quer vir gastar dinheiro e ver o pastor Davi, né? Brincadeira. Mas o pastor Herschel, ele na verdade foi um dos primeiros frequentadores da igreja da Chapada, quando era só aquela casinha de palha. Anos atrás, ele tinha 9 meses e a família dele passou um ano aqui no Amazonas, e durante aquele período eles eram membros, eles ajudaram a formar ali o início. O pai dele, a mãe dele, o pai dele já falecido, as duas irmãs eram membros. Ele não, porque era bebezinho, daqueles primeiros 25 membros que formaram o que é hoje essa igreja. Então, na verdade, bem-vindo ao seu lar, tá? Welcome to your home away from home, tá? Que Deus abençoe. E hoje nós vamos ouvir a palavra do pastor Herschel, a palavra de Deus através do seu servo. Eu vou tentar traduzir. Boa noite. Good evening. The other way. Yeah. Okay. Well, it's good to be with you again. É ótimo estar com você de novo. I bring you greetings from Buck Run Baptist E Church, trago saudações da Igreja Batista Buck Run, your sister church in North America. a sua igreja irmã na América do Norte. We pray for you, Nós oramos por vocês and we learn a lot from e you. aprendemos muito dessa igreja. So I'm very glad to be with you Então, tonight. sempre eu gosto e estou feliz em estar aqui com você hoje à noite. I'd like you to turn to the book of 2 E Corinthians. eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ao livro de 2 Coríntios. It's a letter from the Apostle Paul to the church at Corinth. É uma carta do apóstolo Paulo à igreja que ficava em Corinto. Now, Paul had planted that church, Paulo tinha plantado essa igreja, ele que começou essa igreja, spending 18 months with them. e ele passou 18 meses ali com eles. But after he left, Mas depois que ele foi embora, they became like his problem child. eles se tornaram como se fosse aquele menino problema. Você sabe aquele menino problema que só vive dando problema para você? They began to be seduced by some other teachers. Eles começaram a serem seduzidos por outros mestres e outras doutrinas, outros professores. Some false teachers came in. Alguns falsos mestres penetraram na igreja. They were very intelligent. Eles eram muito inteligentes. They had a great resume. Eles tinham bons resumes, né? Carreiras, currículos. They were even good looking. E eram até bonitos. And Paul didn't compare favorably to these guys. E Paulo não se mostrava, não se comparava favoravelmente com eles. Eles eram mais do que ele. Now that wouldn't have bothered Paul E isso não teria preocupado Paulo if they had been preaching the gospel. se esses novos mestres tivessem pregado o evangelho de Jesus. But what they were preaching Mas o que eles estavam pregando was close to the gospel. era perto do evangelho. But anything that is close to the gospel Mas qualquer coisa que é semelhante, parecido, próximo do evangelho, is not the gospel. não é o evangelho.
The gospel has to be that which was delivered to the saints once and for all. O evangelho é aquele evangelho que foi entregue aos santos uma vez por todas. So we know that Paul wrote the church at Corinth at least 4 letters. Então nós sabemos que Paulo escreveu a essa igreja pelo menos 4 cartas. 2 of them we have in the Bible. 2 nós temos aqui na Bíblia. And in them he's trying to correct their behavior and their belief. E nessas 2 cartas, Paulo está tentando corrigir o comportamento desta igreja, como também a doutrina. And call them back to the gospel. E ele está tentando chamá-los de volta ao evangelho de Jesus. And reestablish the relationship he has with them. E ele está tentando reestabelecer o relacionamento que ele tinha com essa igreja. So in 2 Corinthians, então em 2 Coríntios, he is pointing them to the gospel. Ele está os apontando ao evangelho. And telling them what the gospel is worth. E fala do valor do evangelho. That they must proclaim the gospel. E que eles precisam proclamar esse evangelho. That they must serve others in the gospel. E que eles precisam servir outras pessoas neste evangelho. And in chapter 4 he focuses on discipling others in the gospel. E no capítulo 4 ele focaliza o discipulado, como discipulamos outras pessoas no evangelho. I'd like us to read beginning in verse 7 to the rest of the chapter. E nós vamos começar a leitura com o verso 7, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida, a vida de Jesus, também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com eles. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem em ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Tanya and I had 2 sons. Você sabe que eu e a Tânia, minha esposa, tivemos 2 filhos, 2 homens. But that was a long time ago. Mas isso faz muito tempo. They're now 31 and 29 years old. Eles hoje têm 31 anos, mais velho, e 29 o mais novo. And frankly, raising them was one of the greatest things in my life. E francamente, criar esses 2 filhos foi assim uma grande aventura, um grande momento em nossas vidas. But I remember when they left home. Mas eu me lembro quando eles saíram de casa, foram viver sozinhos, né, serem independentes, casaram. Now, some parents get very, very sad when their children grow up and leave home. Alguns pais ficam muito tristes, deprimidos quando seus filhos vão embora e deixam o lar materno e paterno. But it took Tanya and me about 10 minutes to get over empty nest syndrome. Mas sabe, para mim e para Tânia, nós sofremos essa depressão mais ou menos durante 10 minutos, né? I watched them drive away. Eu vi eles saírem, ir embora nos seus carros. I cried for a minute. Eu chorei 1 minuto. And then we threw a party. Aí nós fizemos uma festa. I moved my stuff into the room. Eu logo peguei minhas coisas e botei lá no quarto deles para eles não poderem mais voltar. I just walked around my house enjoying the silence for a little bit. E eu andava por toda a parte da minha casa curtindo o silêncio. It was wonderful. Era fantástico.
fantástico. And so we sort of got accustomed to having an empty house. Então nós nos acostumamos com essa liberdade de você ter uma casa a sós. But then our grandchildren came. Mas aí vieram os netos. And now we had 3 grandchildren in quick succession. E agora nós tivemos 3 netos em rápida sucessão. Now, Seth, my youngest son, he lives near us. Seth, o meu filho mais novo, ele mora perto da gente. So recently he and his wife wanted to get away for the weekend. Então, recentemente, ele e a esposa queriam dar uma fugidinha no fim de semana. And they asked if we could keep Stella, my granddaughter, and Herschel, my grandson. Então eles ligaram e perguntaram se a gente podia ficar com os 2 meninos, com a Stella de 3 anos e o Herschel, que vai completar 2 anos, os 2 dias do fim de semana, para eles poderem fazer essa viagenzinha. So we agreed to do that. Aí nós concordamos e dissemos que sim. And I forgot how hard it is to have little ones in your house. E eu tinha esquecido como é difícil você ter menino pequeno em casa. They're messy. Eles são destrutivos, eles destroem tudo. Yeah. Stella just always getting into stuff. A Stella, ela só vive mexendo com tudo que tem na casa. And Herschel is a thief. E o Herschel é um ladrão. He takes things. Ele pega as coisas. And then when he sees that you see him have it, e quando ele vê que você vê, que você ouviu com a coisa, he throws it and he runs. Ele joga e corre. So it was Saturday night. Então sábado à noite. And Tanya saw Herschel get her cell phone. E a Tânia viu o Herschel pegar o celular dela. And he saw her see him. E ele viu quando ela o viu. And he threw it in her drink. Aí ele jogou dentro do café dela. And he started running. E saiu correndo. She didn't know whether to chase him or to get her phone E ela out não of the sabia liquid. se ela pegava o celular do café ou se corria atrás dele. So she called for me. Então ela chamou, Herschel, me chamou. And she said, "Let's give them a bath." Eles vão fazer assim, vamos dar logo um banho para eles se deitarem. By the time they play a while in the tub, it'll be time to put them in bed. Aí depois de brincar um pouquinho na banheira, aí eu vou botar eles para dormir. And she went in and she started running water in the tub. Então ela foi lá e começou a botar água lá na banheira. And she came back to the kids and she said, "Hey, do you want to take a bath?" Aí ela voltou e perguntou aos meninos: vocês querem tomar banho? They said, "Yay!" E aí, queremos! And she talked to me about 20 seconds after E ela that. estava conversando comigo, ela falou uns 20 segundos comigo. By the time she got into the bathroom, E quando ela conseguiu chegar de novo no banheiro, Herschel had just gotten in the tub with all his clothes on. o Herschel já estava tomando banho de piscina com roupa e tudo, né? Lá na banheira. So I helped her get that settled. Aí eu ajudei ela a resolver esse início de banho. And she said, "Okay, they're okay playing in the tub." Tá tudo bem, estavam despidos, estavam lá na banheira brincando com os brinquedos de banheira. E olha, pode ficar tranquilo, Herschel. Yeah, you go do what you need to do. Vai estudar, que eu vou. Deixa comigo. So I was in the other part of the house. Então eu fui para outra parte da casa. And suddenly I heard a blood-curdling scream. Subitamente eu ouvi um grito horrível. And Tanya hollered, "Herschel!" E a Tânia gritou: Herschel! Now, we both have the same name, my Então, grandson and I. eu e o meu neto temos o mesmo nome. Isso é um problema. So I didn't know if she was hollering at him or for me. Eu não sabia se ela estava gritando por mim ou gritando para ele. But I knew one of us was in big Mas trouble. eu sabia que um de nós estava em maus lençóis. So I said, "Are you okay?" Aí eu falei: você está bem? She hollered back at me, Ela gritou: "Code brown." código marrom. Now, if you don't know what a code brown Se is, você não sabe o que é código marrom, count yourself blessed. você é abençoado. But let's just say
It happens when a child is in the tub and needs to relieve himself. Digamos que o código marrom é o grito quando a criança está na banheira e precisa se aliviar. So I ran into the Aí eu bathroom, corri pro banheiro and Stella was backed up e against the a wall. irmãzinha dele estava assim na parede, né? Pointing at it. Apontando. Tanya was holding Herschel like this. E a Tânia estava com o Herschel assim, de mãos estendidas. She said, "Here, you take him. Pega ele, leva para outro banheiro. Take him to the other bathroom." Leva para outro banheiro. So I ran him down the hall, Então eu saí correndo com ele para outro banheiro. put him in the other bathtub, Coloquei ele lá na outra banheira turned it on e liguei. while Tanya put on the hazmat suit. You know, Enquanto a Tânia colocava ali aquela capa antibactéria, né? and cleaned it up. Para limpar toda a sujeira que foi deixada. Man, when Tanya came in there Quando a Tânia entrou and we finally got him in bed, e finalmente nós conseguimos colocar eles para dormir, I looked at her. I said, "Why didn't Seth and Candace get the clean version of eu perguntei grandchildren?" por que o Seth e a Tânia não encomendaram crianças limpas, aquelas crianças mais amenas. But now you know the truth. Mas você sabe a verdade. There's no such thing as the clean version of little kids. Não existe criança boa, né? Sem problema. Toda criança é suja e causa problemas e são destrutivos. They make messes. Eles criam bagunças. Isso é You know, criança. The problem with babies O problema com criança, com bebês, is they shoot out both ends. é que eles espirram pelas duas pontas ao mesmo tempo. You don't get to say when E você não tem direito de dizer quando que isso vai acontecer. or where. Ou aonde. né? They just do it, Eles fazem. and you clean it up. E é você que limpa. né? Now, nothing could be a better picture of discipleship E nada pode ser um retrato melhor de discipulado than this. do que o que eu descrevi há pouco. Paul was used of the Holy Spirit to give the new birth to those people. Paulo foi usado pelo Espírito Santo para dar a nova vida, para parir esta igreja, esse povo de Deus. And they were spiritual infants. E era uma igreja cheia de bebês espirituais. And they made messes. E havia muita bagunça e sujeira em suas vidas. And Paul couldn't just walk away from E them. Paulo não podia apenas deixá-los por lá. He had to be involved in their Ele lives. tinha que estar envolvido em suas vidas. He had to disciple Ele them. tinha que estar discipulando essa igreja. And at the same time teach them to disciple others. E ao mesmo tempo ele tinha que ensinar essa igreja a discipular outros. So he writes them this letter. Então ele escreve essa carta. And in it he reveals some things that are true of the Christian life that they didn't understand. E nessa carta, então, ele revela coisas que são verdades da vida cristã que eles ainda não sabiam. In fact, he reveals to them some paradoxes. E inclusive nesse capítulo ele revela para ele alguns paradoxos da vida cristã. Now, a paradox is when there are two truths that seem contradictory. Paradoxo é quando existem duas verdades que aparentemente são opostas. For instance, Jesus was fully man and fully God. Por exemplo, Jesus Cristo era totalmente Deus e também totalmente humano. That seems contradictory. Parece contraditório, But both are true. mas ambos são verdade. God is one, Deus é um, and yet he exists in three mas persons. existe em três pessoas. So this is a paradox. É um paradoxo. We can't understand that, Nós não conseguimos entender, but we must affirm that. mas nós precisamos afirmar. So Paul writes to the Corinthians, Então Paulo escreve à igreja de Corinto and he wants them to understand what the gospel means e ele quer que eles entendam o que significa realmente o evangelho and what it's worth. e quanto vale o evangelho. And so to do that, he teaches them three basic paradoxes about the Christian life. Então, para ensinar isso para a igreja de Corinto, ele ensina três grandes paradoxos da vida do discipulado. Discipleship is a life of paradox Discipulado é uma vida de paradoxo, because
Here's the first paradox. Porque o primeiro paradoxo é este. It's a paradox that because of what we have in spite of what we are. É o paradoxo daquilo que nós temos, despeito aquilo que somos. In verse 7, No verso 7, he says, we have this treasure in earthen vessels. ele diz: nós temos esse grande tesouro de Deus em vaso de barro. You know, that's an amazing thing. E isso é um paradoxo, isso é algo difícil de entender. That you and I are made from dirt. Que eu e você fomos feitos do pó. And on our best day, we E no- are sinners. E no nosso melhor dia ainda somos pecadores. And we're broken. E somos pessoas quebradas, nós temos deficiências, nós temos problemas. We frequently depart from God's design and plan for us. E nós muitas vezes fugimos daquele plano de Deus para a nossa vida. And yet it is in this earthen vessel that God puts the treasure of Jesus Christ. Mas é justamente nesse vaso quebrado que somos nós que Deus coloca o tesouro de Jesus Cristo. If you had a very beautiful diamond ring, Se você tivesse um anel de brilhante, muito valioso e muito bonito, when you weren't wearing it, where would you keep it? quando você não estivesse usando no dedo, onde é que você colocaria esse anel? Many people would have a beautiful jewelry box, Algumas pessoas teriam aquelas caixinhas de joias bem bonito, or perhaps even a safe, talvez até um cofre. but you wouldn't put it in a dirty old box. Você não vai colocar numa caixa qualquer, num lugar sujo. But that's what God has done with Jesus Christ. Mas é isso que Deus fez com Jesus Cristo. He has put the treasure of Jesus Christ Ele colocou o tesouro de Jesus Cristo in these earthen vessels of you and me. nestes vasos de barro, eu e você. When I was working on my master's degree and studying Greek and Greek literature, Quando eu estava fazendo meu mestrado na língua grega e literatura grega, I had to read a lot of Plato. eu tinha que ler muitas obras de Platão. And on many books of Plato's dialogues, I saw the same picture. E em muitos livros de Platão, na capa tinha o mesmo desenho. It was a painting by a French painter named David. Era uma pintura, uma gravura de um pintor famoso francês chamado Davi. It was called The Death of Socrates. É aquela pintura chamada A Morte de Sócrates. And it showed Socrates holding aloft the poison hemlock that he was about to drink. E tinha ali Sócrates segurando ali o veneno que ele ia tomar. And Plato and his disciples were around him, all of them weeping. E Platão e todos os seus outros discípulos estavam ao redor de Sócrates chorando. Well, I'd seen that painting on books a lot. Eu tinha visto essa gravura em muitos livros, em capas de livros e dentro de livros. And I learned that painting was in the Metropolitan Museum in New York. E eu descobri que a pintura, a original, estava no Museu Metropolitano de Nova York. So Tanya and I were going to New York, Então, uma vez, numa viagem que eu e a minha esposa fizemos a Nova York, and I told her I wanted to go to the Metropolitan Museum Eu and falei see pra ela, David's painting. eu quero ir ver essa pintura original lá no museu. So we went to the museum and we asked the guide where it was. Então nós fomos ao museu e perguntamos do guia onde é que ficava essa pintura, And he took us right to it. e ele nos levou aonde estava, And I was in awe of that e painting. eu fiquei maravilhado ao ver aquela original. It was huge. Era enorme, era uma pintura muito grande, I could get this close to e eu it. podia chegar pertinho. I could see the brush strokes that David had made as he painted. Eu pude ver até aquelas marcas do pincel que Davi tinha deixado sobre a tela. And then stepping back from it, Aí, dando um passo para trás, I noticed the frame it was in. eu notei a moldura que cercava aquela pintura. And it was a very ordinary, mundane frame. E era uma moldura muito comum. And I looked at Tanya and I said, I can't believe they put it in this frame. E eu falei para minha esposa, não acredito que eles colocaram uma pintura dessas numa moldura vagabunda dessas.
There's nothing special about Não that. tem, olha só, isso aqui é muito barato, olha só. Tanya looked at me A moldura, e daí a Tânia olhou para mim, and she said, "Don't you ele understand? disse, você não entende não, Roxo? They want you to look at the masterpiece, Eles querem que você olhe a pintura not at the frame. e não a moldura. Notice the art, Olha e veja a arte, not what it's in." não o que retém, o que segura essa arte. Isn't that exactly what God does in our lives? E não é exatamente isso que Deus faz em nossas vidas. He doesn't want the people around you looking at you Ele não quer que as pessoas ao seu redor olhem para você, and saying, "Wow, what a man, what a woman." dizendo, que homem, que mulher. God wants them to look at you Deus quer que as pessoas olhem para você and say, "Wow, what a savior." e digam, uau, que salvador. We have this treasure Nós temos este tesouro in clay pots. em vasos de barro. What a paradox. Que paradoxo. But there's a second Mas paradox. existe um segundo paradoxo. The paradox is how we survive in spite of what we suffer. É como nós sobrevivemos despeito o que sofremos. Look at verses 8 and 9. Olha só os versos 8 e 9. And notice 4 pairs of things that Paul mentions. E note 4 pares de paradoxos que Paulo descreve. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Now did you notice he mentions 4 pairs of things that will happen? Então note que ele aqui relata 4 pares de paradoxos em nossa vida. And the second thing in each pair is a note of triumph. E a segunda parte de cada um desses pares é o triunfo, é a vitória. He says, "I will not be crushed. Eu não serei abatido. I will not be driven to despair. Eu não ficarei desesperado. I will never be forsaken. Nunca serei abandonado. I will not be destroyed." Nunca serei destruído. This is the promise God has given you of triumph in Isso your aqui é life. uma promessa que Deus tem dado para você de triunfo, de vitória em sua vida. What an incredible promise. Que promessa é essa? But if that's all we notice in those verses, Mas se nós só observarmos a segunda parte de cada um desses pares, then we miss what God is saying. nós não vamos descobrir o que Deus está falando nessa passagem. Because we also see the first items in each of those 4 Porque nós pairs. também vemos o primeiro item de cada um desses pares. Because there's a promise not only of triumph, Porque existe uma promessa não somente de triunfo, there's a promise of trouble. mas uma promessa de tribulação. I will be afflicted. Eu serei pressionado. I will be at a loss. Eu serei perplexo. I will be persecuted. Eu serei perseguido. I will be struck down. Eu serei abatido. You see, the life of a disciple is the promise of both triumph and trouble. Veja, a vida de um discípulo é a promessa de triunfo e tribulação. In chapter 1 of 2 Corinthians, No capítulo 1 de 2 Coríntios, Paul even says that there was a time that he despaired of life itself. Paulo relata e diz que teve um momento na sua vida que ele se desesperou até da própria vida. Now perhaps you say, well, I'm really not having any trouble. Talvez você diga, isso não se passa comigo, eu não estou tendo tribulação e problemas na minha vida. Well, if Satan isn't bothering you, Então fique sabendo de uma coisa, se Satanás não está te perturbando, it's because you're no threat to him. é porque você não é uma ameaça para ele. But if you're following Christ closely, Mas se você está seguindo Jesus de perto, you're going to have trouble. você vai ter problemas. You will be persecuted. Você vai ser perseguido. You will have problems. Você vai ter tumultos em sua vida. You need to understand Você that. precisa entender isto. And a lack of trouble in your life is not the same thing as peace. E a ausência de tumulto em sua vida não é igual paz.
A few months ago, I received a call from a young man Uns meses atrás eu recebi uma ligação de um jovem senhor que eu conhecia, who told me that his wife had left him, e ele falou que sua esposa tinha o abandonado com os filhos, and he thought she had fallen in love with another e man. ele achava que ela tinha se apaixonado por outro homem. Well, I used to be her pastor, E ela tinha sido membro da minha igreja, so he asked me to call her, então ele pediu se eu poderia ligar para ela, and I did. e eu liguei para ela. And as soon as she heard my voice, she began to cry. E logo que ela ouviu a minha voz, ela começou a chorar. I asked her what was going E eu on. perguntei, o que está acontecendo? She told me that her husband had not been a good husband, E ela disse, meu marido não tem sido um bom marido, that he hadn't treated her well. que ele não tratava às vezes bem, He didn't pay much attention to ele her. não prestava muita atenção a ela. But man, there was this man that she worked with, Mas que havia um homem lá no trabalho dela, and he thought she was beautiful, e ele achava ela muito bonita, and he was kind to her, e ele era bondoso, and he spoke lovely words to e her. ele falava muitos elogios para ela. And she told me, she said, I'm deciding whether or not to leave my husband or to go with this man. E ela disse, eu estou num momento de decisão se eu vou deixar o meu marido e sair com esse outro, né, e viver com esse outro. And I told her, I said, that's really not your decision to make. Eu falei para ela, filha, isso aí não é sua decisão. I said, Jesus made that decision for you when you became a follower of his. Jesus já fez essa decisão por você quando você decidiu segui-lo, ser discípulo dele. And she asked me this. Aí ela me fez essa pergunta. She said, if that's so wrong, Se é tão errado eu abandonar o meu marido e me ligar com esse outro, e viver com esse outro, she said, if that's out of the will of God, se isso está fora da vontade de Deus, then why do I have such a peace about that? então por que eu tenho paz no coração? I told her, I said, well, you better be careful there, Eu digo, você tem que ter cuidado, because the absence of turmoil is not the same thing as peace. porque a ausência de tumulto não é igual paz. I said, I understand that you've had turmoil in your home, Eu entendo que você tem tido muito tumulto no seu casamento, but running off with another man is not peace. mas fugir com outro homem não é paz. I said, look at the story that Jesus told of the rich man and Lazarus. Olha só a história que Jesus contou do homem rico e Lázaro. And all his life, Lazarus had trouble, Toda a vida de Lázaro ele teve problemas, and the rich man did not. e o homem rico não tinha problemas, But the rich man went to hell. mas o homem rico foi para o inferno. That's really not peace. Isso não é paz. And she asked me, she said, well, then what do I do? Ela disse, então o que eu faço? What do I do when my husband treats me like O that? que eu faço quando meu marido não me trata bem? And he doesn't pay attention to E me, ele não liga para mim, and he loses patience with e me. ele se aborrece comigo. What do you do? O que eu faço? I said, here's what you do. E eu falei, o que você faz é o seguinte: You make the cold, hard, rational decision to do the right thing. você faz a decisão fria e calculada e racional de fazer o que é correto. É isso que você faz. Because Jesus calls you to follow him. Porque Jesus te chama para segui-lo. You see, this is a paradox. Então veja, isso é um paradoxo. We have great triumph in our lives, Nós temos grandes triunfos e vitórias em nossa vida, but at the same time we mas ao have great mesmo trouble. tempo nós temos grandes tribulações e tumultos. But there's one final paradox. Mas existe um paradoxo final. In verses 10 through 12, Nos versos 10 a 12, notice how many times Paul uses some form of the word life and some form of the word death. veja quantas vezes o apóstolo escreve aqui usando de alguma forma da palavra morte e alguma forma da palavra vida. Read those verses 10 through 12. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. See, the paradox is how we live O paradoxo é como nós vivemos, in spite of how we are dying. despeito o fato de que nós estamos morrendo. You see that notice the death of Jesus
Pessoal, a morte de is Jesus what gives us life. é o que dá vida para nós. And we carry the life of Jesus E nós carregamos a vida de Jesus in our dying bodies. no nosso corpo que está a morrer. And every day we are dying before the world. E todo dia nós estamos morrendo perante o mundo. But discipleship is an invitation to others to come watch us die. Mas discipulado é um convite a outras pessoas para virem olhar o nosso morrer, a nossa morte. There was a lady in my church named Kathy. Tinha uma senhora na minha igreja por nome Kátia. And Kathy got breast cancer. E Kátia teve câncer do seio. And she went through the treatments. E ela fez todo aquele tratamento, quimioterapia. And she lost all of her hair. Perdeu todo o cabelo. She was very sick. E ficou muito, muito doente. But she began to get better. Mas aí ela começou a melhorar. And she got stronger. E ficou mais forte. And the doctors examined her. E os médicos examinaram. And they said there's no trace of the cancer anymore. E disseram, olha, não tem mais traços do câncer mais no seu corpo. And Kathy rejoiced. E a Kátia ficou muito feliz com isso. And our church praised the Lord with her for her healing. E nossa igreja adorou o Senhor e louvou o Senhor por essa cura dela. 2 years later, she went back to the doctor for a checkup. 2 anos depois, ela voltou ao médico para fazer o check-up. Her daughter went with her. A filha dela foi junto. And she went through a series of tests. E ela fez vários exames. At the end of that day, the doctor asked if she would come into his office so he could speak with her. E no final daquele dia, o médico chamou ela e disse, eu quero falar com você. And he told her, said, I'm afraid I have some very bad news. E o médico for you. disse ali no escritório, eu temo que eu tenho umas más notícias para você. Not only has the cancer come back, Não somente o câncer voltou, it's in your liver, and your liver has metastasis. mas já houve metástase no seu fígado. And I'm afraid you only have about 2 weeks to live. E eu sinto em dizer que você tem talvez 2 semanas para viver. Kathy sat there in silence. A Kátia ficou sentada ali em silêncio. And her daughter asked her, said, Mother, did you understand what the doctor A said? filha dela perguntou, Kátia, você entendeu o que o médico falou? And Kathy said, yes, I Kátia understand. disse, sim, eu entendo perfeitamente. She said, well, aren't you upset? Doesn't this make you angry? Ela disse, isso não te faz zangada, não te causa pânico, ira? Kathy said, well, no, darling, that doesn't make me angry. Não, querida, disse a Kátia, não, isso não me zanga. Watch me do this. Aí ela disse, fique de olho em mim, veja, eu cumpri essas 2 semanas. By God's grace, Pela- watch me do this. Pela graça de Deus, veja o que eu vou fazer com esses últimos dias. Kathy lived 10 more days after that. Kátia viveu mais 10 dias. And they were 10 of the most grace-filled, powerful days I have ever seen anyone live. E foram 10 os dias mais cheios de graça e maravilha que eu jamais vi alguém viver. She had as much trust in God when she was dying as she had when she thought she'd been healed. Ela tinha tanta confiança no Senhor ali na hora da sua morte quanto na época que ela se achava curada. And many times since then, E muitas vezes desde aquele dia, I have had turmoil and trouble in my life. em momentos de tumulto e problemas na minha vida, And I have felt Kathy's voice urging me on. e eu ouço aquela voz da Kátia me encorajando. Watch me do this. Veja eu fazer isto, veja eu viver esses dias. Isn't that what discipleship is? Não é isso o que é o discipulado? It's as you follow Christ, É um convite para, ao passo que você segue a Jesus, you invite others into your life você convida outras pessoas para olhar a sua vida, that they might watch you follow Him, para que eles possam ver você seguir a Jesus, so they can follow Him, para que eles possam seguir a Jesus, and they can invite others to follow e que them. eles possam convidar outras pessoas para os seguirem a Jesus. Remember what Jesus said. Se lembre do que Jesus falou? He said, if a grain of wheat falls into the earth and dies, Jesus disse, se uma semente de trigo cair sobre o solo e morrer,
then it bears much fruit. vai produzir muito fruto. But if it does not die, Mas se o trigo não morrer, it remains alone. vai se manter a sós. Now listen carefully. Ouça, You can be the kind of Christian who wants to be alone. você pode ser o tipo de cristão que quer ser independente e ficar sozinho. You can refuse to open up your life. Você pode rejeitar a abertura da sua vida para os outros verem. You can refuse to open up your home. Você pode recusar abrir o seu lar. You can build walls around your life and be alone. Você pode construir barreiras e muros ao redor de sua vida e viver uma vida isolada. But you will not bear fruit. Mas você não vai produzir fruto. If you want to bear fruit for the glory of God, Se você quiser produzir fruto para a honra de Deus, if you want to fulfill your purpose, se você quiser cumprir o seu propósito diante de Deus, you're going to have to share your life with others você vai precisar compartilhar a sua vida com outras pessoas and invite them to watch you e die. convidá-los a ver você morrer. Isn't that what Jesus did? Não é isso que Jesus fez? He died publicly. Ele morreu publicamente. Are you familiar with Psalm 22? Você conhece o Salmo 22? Psalm 22 is a prophecy Salmo 22 é uma profecia of the crucifixion. da crucificação de Jesus. It begins, my God, why have you forsaken Ele me? começa: meu Deus, por que me abandonaste? And the Holy Spirit inspired David E o Espírito Santo inspirou Davi to see the crucifixion a ver a cena da crucificação and to write of the e sufferings of the escrever Messiah. os sofrimentos do Messias. When you get down to verse 6, Quando você chega no verso 6, there's a strange verse. tem um versículo muito estranho. It says this, Diz assim: I am a worm and mas eu not a sou man. verme e não homem. Isn't that a strange thing to be? Não é um versículo estranho? Isn't that a strange thing to be on the lips of Jesus? Para Jesus falar essas palavras, eu sou verme e não homem. But now it's even stranger than you might think, Mas é mais estranho do que você imagina. because the word that's translated worm there Porque essa palavra aqui que é traduzido verme is not the normal word for worm. não é a mesma palavra minhoca ou verme, a palavra normal que era traduzido verme. It's a word for a very specific kind of worm. É o nome de um gênero específico de verme. It's called a scarlet worm. É chamado de escarlata, verme escarlata. It's the same word for the color scarlet. É a mesma palavra usada para a cor escarlata, que é aquele vermelho sangue. In fact, that's where the people in the ancient Near East got the color scarlet. Aliás, é dessa verme que as pessoas da antiguidade conseguiam esta cor escarlata. Because here's what this worm would do. Porque olha só a história, como é que era a vida desse verme. When that worm was ready to give birth to its young, Quando aquele bichinho estava pronto para produzir mais vermes, reproduzir vermes, it would embed itself into a tree or a piece of wood, brocava num tronco de árvore ou num pedaço de madeira. and it would cover itself with this very hard substance. Aí cobria a entrada onde ela tinha entrado, ali naquele pau, naquele pedaço de madeira, naquele tronco, com uma vedação muito dura, It was so hard that if you pulled it off, it would rip the worm in two. que era tão duro que se você puxasse ali aquela capinha, aquele selo, rasgava a verme. And there, embedded in that tree, E lá dentro daquela madeira ali, brocado, it would give birth to its young, nasciam então as vermezinhas. and it would put out that scarlet stain. E essa verme então soltava essa coloração vermelha ou escarlata. And in doing that, it would mark those young for life. E com esse procedimento, todas aquelas vermezinhas também ficavam marcadas para o resto da vida
nessa cor escarlata. They would bear that scarlet color from then on. E de lá em diante, todas as vermezinhas também ficavam com a mesma cor da mãe. But as they were born, Mas conforme eles iam nascendo, the worm would die. a verme mãe morria. And that worm would never come out of that wood. E aquela verme nunca saía ali daquela madeira. When these words prophesy what Jesus would say on the cross, Quando essas palavras profetizaram o que Jesus ia fazer na cruz, when it says, I am a scarlet worm and not a man, quando ele diz, eu sou verme escarlata e não homem, it was a picture that Jesus would go on the cross é o retrato que Jesus iria para aquela madeira and he would say, I'm not coming down. e ele diz, eu não sairei dessa madeira. And through his death, E pela sua morte, he would bring many sons and daughters to glory, ele traria muitos filhos e filhas para a glória, staining us with his blood, nos manchando com o seu sangue, nos dando cor com o seu sangue, marked for life, marcados para a vida, and we feed on him. e nós nos alimentamos dele. That's what Christ has done for us. É isso que Jesus tem feito por nós, That's what discipleship looks like. e isso é discipulado. Who are you discipling? Quem é que você está discipulando? Who are you inviting into your life? Quem você está convidando para olhar a sua vida? And how closely are you following Jesus? E a que distância você está seguindo Jesus? Has he marked you with his blood? Como ele te marcou com o seu sangue na cruz. Would you bow your head? Vamos baixar nossas cabeças. Hoje à noite, talvez a sua vida não tenha sido esse discipulador. Você não tem pessoas seguindo você como você segue a Jesus. E talvez hoje à noite é hora de você pedir para ser um discipulador. É hora de você dizer, Deus, eu quero abrir a minha vida para que as pessoas te vejam o teu precioso tesouro em meu vaso de barro, em minha vida. Talvez hoje à noite você ainda não foi dado vida, ainda não recebeu vida através de Jesus. Talvez você ainda não se alimenta de Jesus. A Bíblia diz que se você crer no seu coração que Jesus morreu e ressuscitou por você, e você confessá-lo como o Senhor da sua vida, se você disser para Deus que você quer entregar a sua vida para Jesus te marcar com o seu sangue, para Jesus ser o seu Senhor, Ele fará de você um filho, perdoará seus pecados, e você será um discípulo de Jesus Cristo. Isso você pode fazer aí onde você está sentado, numa simples oração, numa conversa com Deus, entregando a sua vida para Ele ser Senhor, através da obra de sacrifício e redenção de Jesus na cruz do Calvário. E se você tomar essa decisão hoje à noite, eu vou convidar você no domingo que vem a vir às 18 horas e procurar, aqui na frente tem pessoas com a camisa que diz Um com Deus, e procure a nova turma de Um com Deus que está começando, que começou hoje, você ainda pode pegar no próximo domingo, e comece o seu discipulado com Jesus. Aos outros que já têm isso em sua vida, comece a orar para Deus mostrar aquelas pessoas que Ele quer que se espelhem em você, que olhem você no meio das suas tribulações, no meio das suas dificuldades, das turbulências da sua vida, que te vejam e que Jesus seja glorificado em sua vida, que eles vejam não a moldura, mas que vejam o tesouro de grande preço em você. Pai querido, Tu vês os corações daqueles que hoje Te aceitam, Tu vês os corações daqueles que hoje foram tocados com o desejo de discipularem, de abrir as suas vidas para os outros olharem o Teu trabalho, a Tua obra dentro deles, olharem o tesouro, Senhor, de grande preço, Jesus Cristo, em suas vidas, em nossas vidas,
que são apenas vasos de barro. Abençoe. Nos ajude, Senhor, a te seguir como outros nos seguem. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Antes de sairmos, eu vou pedir que você que não esteve na reunião de manhã, que você saia antes dos outros. Os outros ficam sentados só um minuto para dar uma vantagem, tá? Para você sair. Aqueles que se consideram membros aqui da igreja, saiam e vão para esse auditório aqui atrás. Vai ser uma reunião de 10 minutos, por isso que eu quero dar essa vantagem para você ir rápido. 10 minutos e você vai embora. Então, o mais rápido possível, para a gente fazer rápido essa reunião. E para todos uma boa semana, que Deus abençoe e seja um discípulo essa semana. Obrigado, pastor Herschel, e uma boa noite, boa semana para todos.